A Associação Comercial da Bahia quer dar uma resposta, tranquilizar, ou pelo menos deixar dentro da real situação do que é essa decisão. Nós vamos ouvir a doutora, nossa advogada, faz parte do grupo jurídico, Josiane, que escreveu um artigo belíssimo na Folha de São Paulo essa semana, para que a gente possa, pelo menos, esclarecer as decisões e a gente comece a podermos discutir aqui e tranquilizarmos e deixar vocês participarem também. Essa é a nossa ideia. A Zilanda Costa e Silva também, que sempre está com a gente, está aqui, né? Vocês sabem que ele é do Jogo do Poder. Todas as nossas lives do Núcleo Jurídico ele participou, inclusive fez a mediação de várias. Essa é a nossa ideia, é tornar a coisa mais clara, mais transparente e diminuir mais os mitos e os medos ou provocar mais a consciência cidadã participativa transformadora, que é o que a gente busca, né? Sem consciência cidadã, se a gente entender que tem que participar, se a gente entender que tem que exercer a democracia participativa, realmente vai ficar muito difícil para o nosso país. Não existe salvador da pátria, não existe um único presidente da República que possa ser salvador da pátria, nem também destruir a pátria se a gente participar e não permitir. Essa é a nossa ideia. Então, eu gostaria de, Josi, que você já começasse a explicar às pessoas sobre a decisão. Fique à vontade. A palavra é sua. Boa sorte a todos nós e vamos na máquina. Lá, Josi. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade aqui da Associação Comercial da Bahia, sobretudo na pessoa do Dr. Paulo Cavalcante, de oportunizar realmente para falarmos de um tema tão relevante, tão atual, que acaba deixando todos nós inseguros. Trata-se das duas últimas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no dia 2 de fevereiro desse ano, em matéria tributária. Eu vou, primeiramente, falar aqui sobre essas decisões e depois, é claro, né, nós abriremos para a discussão. Vejam, são duas decisões, uma no RE 949-297 e a outra no RE 955-227. As decisões, elas ainda não foram publicadas. Então, o que nós iremos falar, assim como muito está sendo discutido nas mídias, é com base em alguns votos de alguns ministros que estavam presentes, sobretudo os ministros relatores, e que já foram divulgados esses votos. Mas eu repito, nós não temos ainda a decisão integral, ela não foi publicada. Então, veja, eu farei análise aqui com base nos votos dos relatores, que é o ministro Roberto Barroso e o ministro Edson Fachin. Primeiro, por que tivemos dois julgamentos em conjunto? Nós temos que o RE 949-297, ele trata do sistema de controle concentrado de constitucionalidade. E eu vou explicar para vocês que eu entendo que tem gente aqui que não é da área jurídica, e eu já explico para vocês esses conceitos. Primeiro, só deixa eu dividir aqui do que nós iremos tratar. E o segundo, RE, que é da relatoria do ministro Roberto Barroso, ele trata justamente sobre o controle difuso de constitucionalidade de uma norma. Vejam, o ministro Roberto Barroso, ele divide o seu voto em três partes e que são extremamente relevantes para nós iniciarmos aqui a nossa discussão. A primeira parte, ele traz a diferenciação desse paradigma para os precedentes anteriores do Supremo Tribunal Federal, para dizer que são, em que pese serem casos similares, são situações distintas, e é por isso, então, que ele levou a julgamento esse RE. Segunda parte, ele trata justamente, e aqui já nos interessa, sobre a objetivação do controle difuso de constitucionalidade de uma norma.
Eu já explico como eu disse. E a terceira parte do seu voto diz respeito à segurança jurídica, que também nos interessa. Então, eu falarei sobre essas duas últimas partes do julgado do ministro, para que possamos, então, abrir a nossa discussão. Bom, quanto à objetivação do controle difuso de constitucionalidade de uma norma, primeiro tenho que esclarecer que, hoje no Brasil, há duas formas distintas de trabalharmos com a constitucionalidade de uma norma. Como assim? As normas são inseridas em nosso ordenamento jurídico e para eu saber se aquela norma é constitucional ou não, na verdade, para eu poder discutir sobre a constitucionalidade daquela norma, eu tenho duas formas distintas. Quais sejam? Nós temos o que chamamos de controle difuso e incidental dessa norma e o controle abstrato e concentrado. E esses dois julgados, eles tratam sobre cada uma dessas formas de trabalhar sobre a constitucionalidade de uma norma. Explicando aqui sobre esses controles de constitucionalidade de uma norma. Vejam, assim que inserido em nosso ordenamento jurídico uma norma, no controle difuso e incidental, qualquer cidadão poderá acionar o Poder Judiciário para discutir sobre a constitucionalidade dessa norma. Assim se faz, por exemplo, por meio da ação declaratória prevista pelo artigo 19 do CPC. Então, quando eu vejo que tem uma norma que não está em conformidade com a nossa Constituição Federal, eu, Josiane, posso ingressar com um controle difuso, incidental, sobre essa norma, se ela é constitucional ou não. E foi o que foi feito com relação à CSLL lá desde 88, assim que ela surgiu em nosso ordenamento jurídico, a contribuição social sobre o lucro líquido. E muitos contribuintes buscaram o Poder Judiciário de forma individual para dizer, ó, essa norma é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, eu não tenho que pagar a CSLL. A questão é que nesse controle difuso no incidental, os efeitos da decisão são interpartes. Então, quando o Poder Judiciário decide, você tem razão, contribuinte, é inconstitucional esse tributo, então eu que acionei o Poder Judiciário, eu tenho aqui uma decisão que me favorece e que, portanto, a partir dessa decisão, eu não mais irei pagar esse tributo, que foi o que aconteceu lá em 88, quando os contribuintes buscaram para falar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da CSLL. E eu estou dando o exemplo da CSLL porque ela é objeto desses julgados do Supremo Tribunal Federal. Pois muito bem. Agora, o que acontece com o controle concentrado e abstrato? Apenas os legitimados pela nossa Constituição Federal, artigo 103, é que podem acionar o Poder Judiciário e os efeitos, no entanto, dessa decisão serão efeito erga omnes e vinculante. O que quer dizer esse efeito erga omnes? Vai alcançar todo mundo. Então, independentemente de João, Pedro ter ingressado com a ação para dizer se a norma é constitucional ou não, no controle concentrado e abstrato, a decisão vai favorecer a todo mundo. Sendo, então, considerado inconstitucional o tributo, quer dizer que, a partir dessa decisão, ninguém mais precisa pagar o tributo, porque tem o efeito erga omnes e efeito vinculante. Efeito vinculante para demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública, direta e indireta, nas esferas estadual, federal, municipal e distrital. Bom, só que, a partir da emenda à nossa Constituição, de número 45, em 2004, nós temos lá no artigo 52, inciso 10, a possibilidade da repercussão geral. E, por meio de resolução do Senado Federal, pode ser atribuído a uma decisão de controle difuso, que é aquela decisão interpartes,
pode ser atribuído por meio de resolução do Senado Federal, que aquela decisão tenha efeito erga omnes, que alcance a todos. Pois bem, o ministro Roberto Barroso, então, nessa segunda parte do seu voto, ele diz o seguinte, olha, a partir do momento que nós temos a repercussão geral, que fique bem claro que uma decisão proferida no controle difuso e incidental com repercussão geral, ela tem que ter os mesmos efeitos de uma decisão proferida no sistema concentrado, abstrato. Ou seja, pela decisão do ministro Roberto Barroso, ele diz, ó, agora, uma decisão em controle difuso, em repercussão geral, ela terá efeitos erga omnes e vinculantes automaticamente, de modo que a resolução do Senado Federal, ela servirá tão somente para publicizar essa decisão e não mais para atribuir os efeitos. Entendem aqui? Então, a decisão que antes dependia de uma resolução do Senado Federal para produzir efeitos para todos, agora não mais precisa por conta da objetivação no sistema do controle difuso, que, em sede de repercussão geral, também vai alcançar a todos com efeitos vinculantes. Bom, a partir disso, o que acontece? Nós temos o seguinte cenário. Como o julgamento foi referente ao caso da CSLL, como eu disse a vocês, desde que foi instituída a CSL lá em 88, muitos contribuintes ingressaram de forma individual para dizer é inconstitucional esse tributo, eu não vou pagar. E muitos obtiveram realmente uma decisão favorável para dizer você tem razão, contribuinte, você não tem que pagar esse tributo. Por outro lado, com o passar dos anos, lá por 92, 93, começou a mudar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Porém, também com base em decisões de controle difuso, ou seja, tendo efeitos interpartes, de modo, então, que já tínhamos decisões favoráveis para a Fazenda, para dizer, Fazenda pode cobrar a CSL porque ela é constitucional. E a par da verdade é que a CSL realmente ela é constitucional, porque a alegação dos contribuintes é que precisaria de uma lei complementar para ser criada a CSLL, mas não é necessária essa lei complementar. Então, as decisões futuras, posteriores do Supremo, realmente estavam corretas. Não precisaria de lei complementar para ser criada a CSLL. Ok, mas é que teve no passado a decisão favorável, não é? Aí entra a questão, e a segurança jurídica? Bom, essa decisão é interpartes. Quem ingressou com a ação e tinha decisão, então não pagaria CSLL. E em 2007, vamos acompanhando aqui, em 2007, tem-se o julgamento da ADIM de número 15. ADIM, controle concentrado e abstrato. E na decisão da ADIM 2007, o Supremo declarou realmente que a CSL era constitucional, era, portanto, devida. E aí, vejam, em 2007, é que eu tenho a aplicação com efeito que erga omnes, efeito vinculante. Então, a partir de 2007, temos que pode ser cobrada a CSL. Tá, mas e com relação àqueles contribuintes que tinham no passado a decisão favorável a eles para dizer que era inconstitucional? Eles têm a segurança jurídica porque eles têm uma decisão. Então, nesse caso, o que acontecia lá no passado? Até a decisão nova do Supremo? Para que a Fazenda pudesse cobrar desses contribuintes a CSL, ela, a Fazenda, deveria ingressar judicialmente, seja por meio de uma ação rescisória ou seja por meio de uma ação revisional. A ação revisional está prevista no artigo 505 do Código de Processo Civil, que realmente, quando eu tenho uma decisão nova, proferida no Poder Judiciário,
eu posso pedir a revisão da decisão anterior. Mas vejam, a Fazenda teria que ingressar na esfera judicial para pleitear a revisão da decisão anterior, certo? Mas a Fazenda não fez isso. Como a Fazenda não fez isso, ela acabou autuando vários contribuintes sem ingressar com revisional, sem ingressar com rescisória, e até porque para ingressar com rescisória a gente tem um prazo apenas de 2 anos da decisão, tá? Então é claro que muitos perderam o prazo, e a Fazenda, independentemente de ingressar com essas ações, ela simplesmente, a partir de 2007, começou a autuar os contribuintes para cobrar a CSL de todo mundo, mesmo desses que já tinham uma decisão favorável a eles. E, nesse caso, foi o que aconteceu. Um dos contribuintes, por meio desse RE 949-297, buscou o Poder Judiciário, primeiramente via mandado de segurança, para dizer: eu tenho segurança jurídica, porque eu já tenho uma decisão que transitou em julgado que diz que eu não preciso pagar o tributo. Logo, e a Fazenda vir me cobrar isso. Ela está me cobrando de forma equivocada. Não teve nenhuma revisional, não teve nenhuma ação que anulou a minha decisão. Não, eu tenho segurança jurídica. E, então, é isso que surge toda essa discussão. O Supremo Tribunal Federal, então, ao julgar esse RE, em conjunto com o 955-227, ele fala o seguinte, é o seguinte, agora, quando o Supremo proferir uma decisão contrária ao que a lei já tinha decidido anteriormente, na verdade, agora, se ele decidir sobre a constitucionalidade da cobrança de um tributo, essa decisão será automática. Será automática de modo que não mais precisará a Fazenda ingressar com uma ação revisional. Então, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal disse, agora, quando eu falar que é constitucional o tributo, é como, né, se tivesse Fazenda, você está liberada para cobrar o tributo. Você não precisa mais entrar com ação revisional, não precisa mais entrar com ação rescisória, você vai poder cobrar o tributo, porque eu decidi agora que é constitucional a cobrança daquele tributo. Mas e quem recebeu no passado uma decisão favorável? Que fica? Aí o Supremo explica, ele diz o seguinte, é claro que toda decisão, todo comando sentencial, ele se rege pela cláusula rebus sic stantibus, que mantém-se aquilo enquanto se mantém toda a situação fática e jurídica. A partir do momento que eu mudo uma situação fática ou que eu mude uma situação jurídica, eu tenho uma nova regra. E é isso que o Supremo disse. Como agora eu entendo que é devido o tributo, então, a partir de agora, é devido esse tributo. E o Supremo, em que parece estar analisando um caso em concreto referente a CSLL, lá do passado, que eu disse para vocês, ele disse, eu estendo isso agora para todos os tributos. Decidi que agora a quebra é automática das decisões anteriores. Então, a Fazenda não vai mais precisar entrar na esfera judicial para dizer que tem que revisar a decisão. É automático, tá? Automático e todo mundo vai poder cobrar. Nós temos aqui algumas possibilidades. Temos a possibilidade disso acontecer? Não nego que tem, tá? Essa possibilidade, ok? Mas vamos analisar com calma. É possível realmente isso acontecer? Mudou a situação jurídica, então eu tenho uma nova decisão. Porém, há de ter claramente que esses efeitos são tão somente para o futuro. E o contribuinte tem que ser comunicado sobre essa nova decisão. Que a partir do futuro haverá tributação, que não pode alcançar o passado, porque no passado, sim, ele estava protegido por uma decisão que lhe conferia o direito de não receber o tributo. Agora, jamais eu posso ter a quebra com direito a cobrar o passado com juros e com multa, de forma a prejudicar e realmente gerar total insegurança ao nosso contribuinte. Porque aí é desacreditar no Poder Judiciário.
e, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição Federal. E a segurança jurídica é uma garantia fundamental. Ela é irrevogável. Pois bem, então eu tenho que tomar esse cuidado. Segundo lugar, nós temos princípios do direito tributário. Princípios previstos pela nossa Constituição Federal, como o princípio da irretroatividade, que está previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que diz que toda vez que um tributo é criado, majorado, ele não pode alcançar fatos pretéritos. Aqui, para esses contribuintes que tinham uma decisão favorável para não pagar o tributo, a partir do momento que eu tenho uma nova decisão do Supremo que diz que tem que pagar o tributo, é como se um tributo fosse criado, fosse majorado. É o que a gente fala, inclusive, de majoração indireta. Então, é claro que eu não posso retroagir essa cobrança. Princípio da irretroatividade. Em segundo lugar, um segundo princípio, nós temos o princípio, que na verdade são dois princípios, da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesmal, também presentes no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, que dizem o seguinte: toda vez que um tributo for criado ou majorado, ele só vai poder ser cobrado daqui para frente, no próximo exercício financeiro, e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei, que houver criado ou majorado aquele tributo. Ou seja, se hoje for criado ou majorado um tributo, em 2023, só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro, que é o ano seguinte. Logo, essa decisão proferida em fevereiro, já não posso ter a cobrança em março do tributo, porque tenho que respeitar as anterioridades. É claro que no caso das contribuições sociais, em razão do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, eu não preciso respeitar o próximo exercício, mas ainda assim eu preciso respeitar 90 dias. Pois bem, a par disso, o que me parece que está nos votos, tá? E aí, por isso que eu já chamo a atenção aqui, porque essa decisão, com certeza, ela será objeto de embargos de declaração, tá? Com certeza absoluta. Mas, ao que parece, dos votos que nós temos até agora, que foram publicados, é que, com relação aos demais tributos, que não sejam esse caso específico da CSL, mas com relação aos demais tributos, quando houver a decisão do Supremo dizendo sobre a constitucionalidade da cobrança, não poderá retroagir realmente. Será só a partir da decisão, tá? E, com relação à CSL, o Supremo entendeu que poderá retroagir desde 2007, porque lá em 2007 que a gente teve a decisão em controle abstrato e concentrado. Então, desde aquele momento que já não deveria ter sido pago o tributo. Deixa eu fazer aqui dois apontamentos, tá? Primeiro, com relação aos demais tributos, tá? Eu sou, assim, desfavorável a essa quebra automática das decisões. Porque no direito não existe esse automático. Porque eu tenho que partir do pressuposto que cada situação é uma situação. Então, mesmo que se refira ao mesmo tributo, que no passado foi considerado para o contribuinte que era inconstitucional a cobrança e por isso ele parou de pagar, e agora é considerado constitucional a cobrança do tributo, ainda assim eu não posso falar em decisão de quebra automática, porque tem que ser analisado caso a caso. E é por isso que nós temos os advogados, é por isso que nós temos a Constituição Federal, é por isso que nós temos os princípios para guardarem o nosso contribuinte. Porque cada caso é um caso ainda que se refira ao mesmo tributo. Então, essa quebra automática, ela é prejudicial? Com certeza é prejudicial, tá? Mas já fica um alerta aqui que, contrário do que muitos possam achar que vai retroagir, não vai retroagir, tá? É só daqui para frente. Mas a minha preocupação é a respeito dessa quebra automática. Eu entendo que deveria ser mantido, sim, a possibilidade da Fazenda ingressar com uma ação revisional, porque aí seria analisado aquele caso em concreto, e aí verificar se para aquele caso poderia aplicar a nova decisão ou não, tá? Quanto à questão da CSLL,
que foi, então, o objeto de toda essa discussão. E o Supremo disse, tem que retroagir desde 2007. Ao fazermos a leitura rápida, é claro que vocês poderiam pensar, então quer dizer que esse contribuinte que não paga esse tributo, desde lá de 88, 89, contando de 2007 até hoje, 2023, teria que pagar com juros e correção e multa. É basicamente isso. Mas é claro que nós temos outros institutos aqui do nosso direito tributário que vão impedir essa cobrança desde 2007, que são os institutos da decadência e da prescrição. O que é decadência? É a perda do direito do fisco de constituir o crédito tributário. O que é prescrição? É a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. O fisco ele tem 5 anos para constituir o crédito, sob pena de ocorrer decadência. E tem 5 anos para cobrar o crédito tributário, sob pena de ocorrer a prescrição. Tanto a decadência quanto a prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário. Ou seja, se o fisco não constituir o crédito dentro de 5 anos, ele nunca mais vai poder constituir aquele crédito porque está extinto. A mesma coisa se ele não cobrar dentro de 5 anos. Logo, o que nós temos agora, que também nos preocupa, tá? É que com essa decisão do Supremo, dessa forma que está, poderá, no caso da CSL, retroagir os últimos 5 anos. Porque aí eu considero aqui o prazo decadencial prescricional. Então, poderá retroagir os últimos 5 anos, pela decisão da forma que está hoje. Mas nós temos também que ter em mente o seguinte, que como essa decisão vai ser publicada ainda, ela é passível de recurso. Ela pode ter aqui embargos de declaração. Os embargos de declaração pode ser, inclusive, suscitado essa questão da modulação dos efeitos. Para dizer, será que essa decisão não tem efeito tão somente a partir da publicação da decisão? Será que vai retroagir mesmo? Será que pode? Eu conto a partir de onde essa nova decisão. E essa modulação de efeitos, esse pedido, ele tem sido cada vez mais frequente aqui no nosso direito tributário. E um exemplo até que eu trago para vocês, que é de conhecimento de todos, é em razão daquela famosa tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão do Supremo para dizer que realmente o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela foi proferida em 2017. Mas a modulação dos efeitos só veio em 2021, porque da decisão de 2017 houve embargos de declaração e levou-se todo esse tempo para os embargos serem julgados. Então, o que eu quero trazer para vocês é que isso pode acontecer aqui conosco. Tá? Dessa decisão, caberá embargos de declaração, então vamos torcer para que tenhamos esses embargos, que seja definido, que seja deixado de forma mais clara essa situação, para sabermos se vai retroagir realmente ou não. E durante esse interim, muita coisa pode acontecer, sobretudo o contribuinte tomar aqui as suas precauções, porque aqueles que socorrem ao Poder Judiciário, eles saem na frente. Tá? E essa é, portanto, a situação que nós temos. Agora, e quanto à segurança jurídica? Tá? Que essa tem nos preocupado. Ela foi observada pelo Supremo Tribunal Federal? Ela foi na parte 3 do voto do ministro Roberto Barroso, que ele disse o seguinte, eu concordo que a segurança jurídica é uma garantia individual, mas ao lado da segurança jurídica, nós temos outros princípios também, como isonomia, e temos a livre concorrência. Na medida em que, quando eu for analisar, eu tenho que fazer análise dos 3, e não há hierarquia entre eles. Eu não posso dizer que a segurança jurídica ela vai se sobrepor à isonomia ou à livre concorrência. Ok, ministro, concordo com o senhor, mas uma coisa é,
Quando falamos de livre concorrência, é do presente para o futuro. Concordam comigo? Não tem como eu falar de livre concorrência para o passado. Então, quem pagou, quem não pagou no passado, já foi. Sinto muito. Então, quando a gente fala de livre concorrência, é para o futuro, é para o presente, é para o futuro. Não tem como aplicar a livre concorrência, alegar, eu vou cobrar lá do passado porque tem a livre concorrência. A livre concorrência é no presente e no futuro. As situações do passado, elas já foram constituídas, já foram consolidadas. Então, não tem como eu alegar aqui que eu vou aplicar a livre concorrência para o passado e, por isso, teria que retroagir essa decisão e cobrar desses contribuintes que não pagaram a CSLL. Bom, pessoal, até para não ficar falando demais aqui, essas são as considerações sobre essas decisões. Claro que vai causar. E, Ana, a Fazenda avaliou que a não cobrança da CSLL, desses contribuintes que tinham a decisão favorável, implica, na verdade, um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E é por isso que todo esse movimento para que tenha essa cobrança. Entende? Eu abro aqui, então, passo a palavra, doutor Paulo, para o senhor. Valeu, obrigado, foi excelente. Já vi Sobreira levantando a mão ali para querer participar. Estou vendo aqui, Sobreira, foi excelente, muito boa a explicação. Vocês estão me ouvindo bem, espero. Também o Zé Carlos ali também, Ladeiro. Mas o que a gente está colocando, a preocupação do empresário, e que isso tem existido, eu queria deixar aqui já qual é porque é que eu insisto tanto como ativista da função social da empresa. Eu queria passar os dados aqui para vocês, para que a gente possa enriquecer essa nossa conversa, né? Primeiro, independente de qualquer coisa, nós estamos falando de segurança jurídica, né? Nós estamos falando de coisa julgada. Não existe nem essa discussão em relação ao tributo, ao tributário só. Nós estamos muito preocupados com a formação hoje que nós temos. Claro, como eu sempre digo, né? As instituições públicas, elas são fundamentais. Nós precisamos de organização, nós precisamos de estados organizados. E é o que eu digo, a pessoa jurídica também ela foi feita da mesma forma para produzir riqueza, para produzir bem-estar social, ela tem suas funções sociais. Então, quando eu estou colocando aqui a preocupação dos empresários brasileiros, isso eu posso falar em nome de todos, né, é exatamente o fato de você saber onde você está pisando. Você não pode imaginar, nem imaginar a história que está acontecendo no país. Hoje, a formação que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal, nós estamos assistindo isso não apenas neste caso, não apenas na situação que nós estamos discutindo aqui, que é da coisa julgada, que já é um absurdo assim, eu diria o seguinte, eu tenho um sentimento que eu posso colocar aqui duas camisas tranquilamente. Uma como vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, então associativista, defensor dos interesses da classe empresária. Eu falo até de quando eu falo assim, suprapartidário e supraconcorrencial, que a Associação Comercial da Bahia tem essa história, por ser bicentenária, ela é transversal, ela atinge todos os segmentos. Então, nós nos preocupamos realmente com o ambiente, com o ambiente acima da concorrência do nosso segmento, dos nossos interesses. E, a partir daí, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de segurança jurídica, nós estamos falando de ambiente. E isso é terrível para o nosso país, terrível para investimento, terrível para emprego, terrível em todos os sentidos. Ainda bem que nós temos aqui também o ministro Luiz Fux, que mais tarde vou até colocar de novo aqui só para ilustrar a fala dele. Eu vou reforçar, né? Reforçar o que eu digo para todo mundo, que eu venho insistindo. Sem consciência cidadã participativa transformadora, sem consciência cidadã e participação, nós não iremos transformar o nosso país. O que nós estamos vivendo aqui é exatamente o fato da gente ter um guardião da Constituição Federal que deixa de ser guardião da Constituição.
para atropelar legislativo, para atropelar executivo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. E se o poder emana do povo, né, é a hora da gente começar de forma ordeira, né, atender. Quando eu falo de suprapartidária, significa existe a Constituição Federal Brasileira, existem leis que foram organizadas por nós, que foram ditas como é que elas seriam, e essa discussão de a gente admitir uma insegurança jurídica dessa, ou seja, se discutir ou quebra, né, de coisa julgada, é realmente espantoso. Mas eu vou, para a gente ser mais, vou colocar mais dinâmico a questão, eu gostaria que a gente fosse se inscrevendo, quem quisesse falar. Mas vamos lá, sobre você abriu a mão primeiro, depois o Zé Carlos dele. Obrigado, Paulinho. Está me ouvindo bem? Pronto. Eu não posso deixar, primeiramente, de parabenizar a Josiane por essa excelente explanação, de forma didática. Ela, na verdade, trouxe aqui para outros membros que não são da área jurídica uma verdadeira aula. Foi perfeita na explanação e deixou claro, para mim, muito mais claro ainda, esses absurdos que vêm sendo praticados pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Mas, assim, eu até coloquei hoje no nosso grupo do Núcleo Jurídico uma nota que foi soltada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dando a entender que não cobraria retroativamente. O Josiane foi muito pertinente quando falou da questão do fenômeno da decadência e da prescrição. Ok. De repente, a própria Procuradoria está sentindo isso na pele. Porém, também existem medidas que podem ter sido praticadas pela Procuradoria que suspenderam essas prescrições, enfim. Então, não vou entrar nesse mérito. Mas o simples fato de atingir a coisa julgada, por si só, já demonstra esse absurdo que a gente está vivendo. Meu filho vai fazer 19 anos e já sabe claramente o que é coisa julgada. Não é só porque o pai é advogado, porque a gente está com isso na ponta da língua, saber o que é aquilo que nos deixou certo de uma decisão transitada em julgado, que me deixou sabendo essa instabilidade. Acabou, não tem mais discussão sobre isso. Isso é coisa lá de trás, que buscar a pacificação social. Então, a gente está vendo o quê? Isso deixou de existir? Então, Josiane, o que mais assim, me preocupa exatamente é isso, o Supremo começar a abrir essa questão da não coisa julgada para outros temas, para outras matérias, e isso causar, sem dúvida alguma, essa insegurança jurídica que já estamos vivendo há muito tempo. Paulo defende muito essa questão, ou seja, esse ativismo judicial vem causando essa instabilidade, essa insegurança. Então, eu fico aqui pensando até onde o Supremo Tribunal vai chegar. Então, por isso que essa união, essa sua fala hoje traz esse incentivo para que a gente possa continuar discutindo e, aí, Paulo, já fica uma proposição de nós provocarmos o Congresso Nacional para a força do empresariado ser ouvido, para que, de fato, eu entendo que só eles podem enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Parabéns, Josiane, mais uma vez, viu? Obrigado, meu amigo Sobreira. É isso aí. Acho que essa posição dos empresários, esse é o objetivo nosso aqui. A Associação Comercial da Bahia traz exatamente essa união, exatamente, que criou o núcleo jurídico, com a intenção, efetivamente, que nem que seja de a gente fazer leis populares, né? É o que eu coloco, né? A gente precisa, nem que seja, fazer um abaixo-assinado, né, com o máximo que conseguimos de assinatura, não só de empresários, mas inclusive dos trabalhadores, das pessoas que têm, todos nós que participamos da sociedade brasileira, né? Isso é um assunto de cidadania, isso é um assunto de respeito ao cidadão, a qualquer pessoa que pense em viver em uma sociedade harmônica, que tenha a segurança jurídica e proteção, né? Ou seja, o contraditório nessas discussões, como é que fica? Quer dizer, como é que você hoje está certo, amanhã está errado, você hoje... Como é que nós vamos ficar? Né? Essa é uma questão. Mas vamos nessa, eu acho que é esse o objetivo nosso aqui, sair daqui com a conclusão. Imagine, nós estamos aqui o Landeiro e depois o nosso presidente da Associação Comercial, Mário Dantas. Landeiro, por favor, suas ponderações.
Boa tarde a todos. Estão me escutando? Josiane, em primeiro lugar, meus parabéns. Você, como advogada, defendendo, não poderia deixar de ser, as garantias constitucionais que deve ter não só o cidadão, mas o contribuinte também. A mim me causa bastante perplexidade esse ativismo judicial que está presente no Brasil. E o Supremo já deu outras amostras aí desse ativismo, fazendo um direito próprio, vamos dizer assim, desrespeitando a Constituição. Mas gostei muito quando você falou que causa perplexidade e preocupação essa aplicação automática de qualquer decisão. Eu entendo, gostaria de saber sua opinião, que existe um instrumento próprio que é a ação rescisória. Agora, a ação rescisória tem seus requisitos, não é qualquer caso. Tem os seus requisitos, os seus pressupostos. Então, acho que isso seria uma garantia para o contribuinte que deveria ser respeitada. Entendeu? Os pressupostos e os requisitos, porque não é qualquer descontentamento do fisco ou da União que geraria essa ação rescisória. Ele iria ser enquadrado nos pressupostos e nos requisitos. De momento, meus parabéns para você e temos que realmente, juntos, empresários, advogados, defender essa bandeira do retorno à legalidade e ao direito, porque, senão, o Brasil vai descambar para um rumo perdido. Ok. Valeu, meu amigo. Manuela, tem aqui também, Mário quer falar, mas tem uma pergunta também aqui de Manuela Gonzalez, Mário esperar um pouquinho, que eu acho que tem a ver com o que o Landeiro falou, né? Só para a gente ir juntando, para que a gente não fique com as perguntas. Ela pergunta, por favor, esclarecer quais os próximos passos possíveis nesse caso para minimizar o impacto, né? E qual a orientação para os empresários. É isso aqui, Manuela, eu já posso até adiantar para você, nós estamos buscando aqui nessa conversa nossa, né? A orientação para os empresários é que a gente está realmente numa situação em que a gente está vivendo essa insegurança, sim, e aí que a gente está colocando. Ela falou um pouquinho aqui mais cedo, mas eu deixo o Jorge falar. Mas, Jorge, antes de você responder essa pergunta, vamos ver o Mário, então, Dantas, o presidente da Associação Comercial. Mário, por favor. Gente, parabéns aí, Paulinho, Josiane, muito bom. Eu peço desculpas porque eu estava num outro evento, numa outra videoconferência, alinhando com os representantes empresariais aí do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que vai ter uma primeira reunião com o secretário amanhã de manhã. Então, eu saí daquela reunião lá e entrei aqui. E a minha provocação é exatamente essa, Paulinho. Que um pouco o Landeiro falou um pouco e Sobreira também falou, e eu não sei se Josiane já endereçou um pouco isso na fala dela. Do ponto de vista pragmático, o que cabe fazer? Essa decisão do Supremo ainda cabe algum tipo de embargo de declaração para tentar aclarar ou tentar melhorar? Teria que ser alguma coisa via projeto de lei? Enfim, a gente tentar objetivar a conversa para que, do ponto de vista pragmático, o que nos cabe fazer, o que é possível fazer, ainda respeitando o arcabouço da legalidade, sempre respeitando o arcabouço da legalidade, mas o que é que nos cabe fazer diante dessa situação? Tem alguma coisa a ver com fazer uma ação rescisória em cima da ação que deu esse resultado, que o Landeiro falou, ou as ações rescisórias seriam em cima do que já foi julgado no passado? Do ponto de vista pragmático, aqui para frente, o que é que a gente pode fazer? Tentar fazer um projeto de lei popular que feche a porta para isso aí. Enfim, procurar os congressistas, tem que ser por aí. Eu estou vendo o Frutos Dias perguntar aí agora qual a posição da OAB. Eu ainda não vi nenhuma OAB se posicionar sobre isso. Enfim, do ponto de vista pragmático, qual é o caminho que a gente tem para seguir? Vamos lá, Jorge. É para você a pergunta. Vamos lá, sim. Eu vou fazer algumas considerações, tá?
Com relação a retroagir, vocês vejam que a gente já tem, inclusive, lei que não permite uma decisão, que modifica uma decisão anterior retroagir, que está no nosso próprio CTN, no artigo 146, de modo que, quando houver uma decisão diferente da que foi dada anteriormente, em nome da segurança jurídica, que essa decisão só pode valer dali para frente e desde que o contribuinte seja devidamente comunicado, tá? Então, veja que a gente já tem uma lei nesse sentido. Agora, o que eu tenho observado, e talvez eu até possa falar mais aqui, até pelo fato que eu participei no ano passado da comissão de reforma do processo tributário, processo administrativo e processo tributário. E nessa comissão foi formada por advogados e também membros por parte da Fazenda, e nitidamente, o que a gente já tem observado é que a Fazenda cada vez mais quer arrecadar, sem, contudo, passar pelo crivo do Poder Judiciário. E essa decisão do Supremo está traduzindo mais uma vez essa força. Porque quando se fala em cobrança, em decisão automática, quebra automática de uma decisão anterior, sem que passe pelo Poder Judiciário, como eu disse, como bem os senhores alertaram, mas antes não tinha não tem os requisitos de uma ação rescisória. Exatamente isso. A ação rescisória ela está prevista no nosso TPC, no artigo 966. Eu tenho primeiro um prazo para propô-la, que são 2 anos. E desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela lei. Então, é necessário olhar para o caso em concreto. Eu não posso simplesmente pegar uma decisão isolada e aplicar para todo o resto. Essa preocupação traz cada vez pelo fato da questão da inteligência artificial. Daqui a pouco a gente não vai mais nem precisar ter aqui humanos para nos defender, porque vai ser automático. E isso no direito é inadmissível. Isso que eu estou falando no direito tributário. Imagine no direito penal, imagine em outras áreas também. Então, essa quebra automática, para mim, chega a ser realmente um absurdo. E aí a questão aqui que vocês falaram, tá, o que a gente pode fazer? Tá? Vejam, eu vou dar um exemplo, tá, do que aconteceu em outra situação no passado, para que vocês percebam como que pode funcionar como uma proposta aqui de lei, realmente ela pode ser muito útil nesse momento. No passado, nós tivemos um caso de tributário, realmente, que pretendia a desjudicialização da cobrança do crédito tributário. E, inclusive, até falei ontem com o Paulo que essa foi a tese do meu doutorado, porque hoje tudo caminha para isso, para que eu tenha cobrança tributária sem passar pelo Poder Judiciário, o que é um absurdo. Então, a Fazenda, eu tenho que ela vai constituir o crédito ao seu bel prazer e ela vai cobrar seu bel prazer, sem passar pelo Poder Judiciário, sem saber se aquilo é realmente cabível ou não. E é isso que tem se buscado. No passado, o que aconteceu? Nós tivemos uma discussão sobre em que momento que poderia a Fazenda ter a indisponibilidade dos bens do contribuinte que ela entende ser devedor. O nosso CTN diz claramente que a indisponibilidade dos bens do contribuinte só pode ser depois que ele for citado em uma ação de execução fiscal e depois que a Fazenda comprovar que não existem outras formas para garantir o juízo. Então, é um caminho a ser percorrido pela Fazenda. E aí veio a discussão que lá no direito civil, lá no CPC, para as demais execuções, poderia se pleitear a indisponibilidade dos bens, independentemente de exaurir aqui essa demonstração de que não há bens suficientes para pagar a dívida. Só que o direito tributário é especialíssimo. Então, eu tenho uma lei especial que deveria ser cumprida. E aí ficou anos
sendo discutido, até que nós saímos vitoriosos no Poder Judiciário, inclusive com uma súmula do STJ para dizer que deveria ser respeitada todo o trâmite da execução fiscal. Sabe o que aconteceu? 2 meses depois de trânsito em julgado dessa decisão, nós tivemos uma lei que foi publicada em 2018 para dizer que a indisponibilidade dos bens poderia ocorrer após a inscrição em dívida ativa, que não precisaria ser levado ao crivo do Poder Judiciário. Então, olha como a Fazenda encurtou a indisponibilidade dos bens. E aí, quando eu tenho essa indisponibilidade dos bens, a partir da inscrição em dívida ativa, entra nisso. A Fazenda constitui o que ela acha que é devido, notifica o contribuinte e diz, se você não pagar, vou te inscrever em dívida ativa. Inscreve em dívida ativa. Você tem 5 dias, ou me paga, eu torno indisponível os seus bens. E isso dificulta toda a atividade do empresariado, toda a atividade. Essa lei, graças a Deus, foi considerada inconstitucional, mas em cima de luta e mais luta de nós, contribuintes, para tornar que fosse vista a inconstitucionalidade dessa lei. Só que o que eu quero dizer com isso é que a todo momento parece que a Fazenda ela está ali fazendo com que facilite o trabalho dela, que não precise passar pelo Poder Judiciário, que ela tenha a cobrança a seu bel prazer. E tudo na justificativa de aumentar a arrecadação tributária. Pessoal, há 3 anos foi publicada uma lei que eu considero maravilhosa, que é a Lei de Transação Tributária, e que permite o diálogo do contribuinte com a Fazenda, que o contribuinte ele diz, eu quero até pagar, mas eu não posso pagar do jeito que você está me cobrando. Vamos entrar aqui numa negociação? Eu vou te mostrar qual é a minha capacidade econômica para eu pagar. Essa lei, que faz 3 anos que está em vigor, ela permitiu o aumento da arrecadação da Fazenda em 1 ano, em 20%. Não é maravilhoso para a Fazenda? E aí eu digo, por que não investir em táticas dessa natureza? A transação hoje ela é só em âmbito federal, a gente não tem uma transação em âmbito estadual, municipal, distrital. Por que não expandir para essas demandas e ainda incentivar o contribuinte a dialogar com o fisco? Isso sim resultaria efeito, e não o que a Fazenda tenta fazer, de tirar os direitos do nosso contribuinte, de lhe retirar as suas garantias. Então, é isso que cada vez está nos preocupando. Você veja, hoje fomos surpreendidos com uma quebra automática de uma decisão que dá segurança jurídica ao nosso contribuinte. Se o Poder Judiciário não resguardar, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, não resguardar as garantias do nosso contribuinte, quem mais fará isso? Ninguém mais, gente. O contribuinte ficar à mercê da vontade da Fazenda. E é isso que nós temos que impedir, realmente. Logo, para essa situação em específico, o que eu disse é que temos, nesse caso, né, uma decisão que ela agora cabe embargos de declaração, cabe recurso, mas nós temos que esperar a publicação dessa decisão, realmente, para que possamos pensar nos recursos adequados, sobretudo esses embargos de declaração, e que eu vi aqui, dentre os comentários que muitos falaram, realmente ela é obscura, ela tem contradição, essa decisão, desses votos, já que a gente tem acesso, né? Que está dos demais, mas temos que aguardar. Só que o que eu vejo, e aqui eu quero já alertar os senhores, é que eu tenho visto muita gente falar para os contribuintes que estão nessa situação da CSLL, que tem a decisão favorável e que agora vão ter que pagar, que eles já procurem a Fazenda para realizar esse pagamento em razão de um instituto chamado denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, que diz o seguinte, se eu verificar que eu devo um tributo e for pagar esse tributo antes de ter uma cobrança, um procedimento administrativo,
eu não precisarei pagar com a multa tributária. Então, eu tenho visto muitas orientações nesse sentido para esses contribuintes. Eu vou ser bem sincera aqui, eu não sei se esse é o caminho agora, porque eu entendo que talvez seja até uma precipitação. Por quê? Porque a gente tem que ver se haverá ou não esses embargos, se haverá ou não a modulação desses efeitos. Porque talvez a gente tenha essa modulação dos efeitos, sim. Acredito que, se nós buscarmos isso, a gente vai conseguir que essa decisão tenha valor daqui para frente e não retroaja. Essa é a primeira preocupação. Quanto à quebra automática, aí eu entendo realmente que pudesse ser objeto de um projeto de lei para que a gente não possa admitir tamanho absurdo. Essas são as minhas considerações aqui. Veja bem, Josi, primeiro eu queria colocar para vocês o seguinte, viu, doutor Gamil Fopp, paquera aqui na live não pode, né? O cara está se declarando em público aqui o amor dele por você, dona Josiane. Você ouviu a doutora, a senhora falando, ele aqui dizendo que declarações de amor, isso é lindo, maravilha, né? Mas vamos lá. Não pode, não, deve. Beleza, obrigado, Gamil. É isso aí mesmo, meu amigo. O amor é que move tudo, motiva e faz com que a gente esteja aqui. É exatamente por essa preocupação com nossa família, com nossos filhos, com nossos netos, que a gente não pode se entregar, que a gente precisa continuar a lutar. Eu vou dizer uma coisa importante, estou achando até Zilan calado, mas eu estou a dizer uma coisa importante para vocês. Só uns dados para vocês entenderem que situação crítica nós estamos vivendo. Nós temos 48 milhões de brasileiros, efetivamente, informação do SEBRAE, de um mercado que eles chamam de mercado subterrâneo, que movimenta por ano 1,7 trilhões de reais. É 1,7 trilhões de reais. Ou seja, nós temos uma média de 46, alguma coisa por cento do mercado do brasileiro que é informal, que movimenta esses 1,7 trilhões de reais. É importante vocês entenderem isso. E pensar que só 50%, ou seja, na Bahia é pior, porque na Bahia 54% informal contra 46% formais, no nosso estado. A média brasileira é de 46% de informalidade, alguma coisa. Veja que número. Então, veja que os órgãos controladores fiscalizadores, eles estão querendo arrecadar, sim, bateram recorde de arrecadação este ano que passou, em 20 anos, também dados também tirados daquele impostômetro que eles dão aí para a gente. Então, eu tenho feito muitos estudos em cima dessas questões, buscando, eu estou com o Adriano, deve estar aqui também, Adriano, que é um técnico que me acompanha nessas informações e presta serviço para nós, e isso é uma questão que assusta. Veja que eles precisam arrecadar, e quem é que paga essa conta somos nós, não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo, do pagador de imposto, né? Isso aí, Margaret Thatcher já tem tempo demais que a gente já ouviu esse discurso. Esse dinheiro é o dinheiro que mantém não só a propriedade nacional, inclusive que encontramos pessoas muito coerentes, muito equilibradas, entendendo exatamente que não pode e não deve cometer o autocanibalismo estatal, que eu chamo de matar as galinhas do ovo de ouro, que é você destruir a si próprio quando você não viabiliza, não permite que o talento empreendedor, que o empreendimento, ele tenha sucesso. E é isso que está acontecendo no nosso país. Nosso país, infelizmente, está sofrendo de uma questão de consciência, de entender que a gente precisa motivar esses empresários raízes a frutificarem, a brotarem, a contribuírem conosco para que a gente possa manter, sim, as instituições públicas, que são fundamentais, indispensáveis para viver em segurança, para viver em qualquer país que a gente queira ter igualdade, realmente equidade, pelo menos, né? Essa é a ideia. Você tem que ter eficiência na educação, na saúde pública. A gente não cobra isso, a gente não exige isso, a gente não participa. A relação nossa é de total, eu diria assim, hipossuficiência das cobranças entre o que o cidadão brasileiro cobra e tem direito do Estado e o que ele nos dá, a contrapartida desse imposto. Então, é exatamente uma guerra, é um ambiente hostil, um ambiente efetivamente desproporcional, em que você tem uma motivação para a cobrança de imposto, né? Eu
eu convidei, quero que vocês saibam que eu convidei também procuradores da Fazenda, fiscais da Fazenda, pedi para eles participarem, divulgarem, trazerem pessoas que pudessem sentar com a gente para conversar e mostrar um lado. Eu peguei também a nota pública da Procuradoria Nacional, divulguei também ela, mostrei ela como sendo a contrapartida, onde a doutora Josiane colocou lá, dizendo que eles colocaram que não ia retroagir e tal. A questão não é essa. A questão não é apenas... Isso aí é nada em relação ao que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisa julgada, nós estamos falando de organização, nós estamos falando de coisa que já foi entendido desde Roma, desde a época medieval, nós estamos nós estamos no século XXI. É retrocesso. O que nós estamos verificando, efetivamente, são ministros, infelizmente, saindo da sua função de guardião, achando que pode contribuir com o fisco e que isso não está contribuindo. É uma inversão, é um engano. E nós precisamos, harmonicamente, de forma educada, com forma inteligente, nos aproximarmos para mostrarmos a eles que estas ações são destrutivas, não vão contribuir, não vão somar, não vai trazer um país melhor. Ao contrário, vai trazer desemprego, medo de investimento. Você tem uma ideia, a CVM já mandou uma recomendação, não sei se o caso do Eduardo Garcia está aí, que é da Paraguaçu Investimentos, a CVM mandou uma recomendação para que as empresas começassem a lançar nos seus balanços a provisão da insegurança criada por essa decisão. Você já imaginou o que é isso? Eu acho que as pessoas não têm consciência do que é isso, do que essa decisão significa para o empreendedor, para quem vem de fora, para quem quer investir no nosso país. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada, muito perigosa. Então, eu gostaria até, só para ajudar a gente, que a gente já está aqui, já são 18h30, mas eu gostaria só que vocês ouvissem também, só para a gente ver que a gente não está sozinho, né? Nós não estamos sozinhos. Eu queria que você pudesse colocar a fala do ministro, que todo mundo viu, Luiz Fux, mas é importante a gente só para entender que não é só a gente houve uma decisão, e uma por maioria, né? Mas acontece que existem pessoas que pensam diferente. Pode colocar aqui rapidinho, só para a gente ver. É uma coisa que está no YouTube, todo mundo já viu, mas está aí. Faz pouco tempo, ontem, ou anteontem, pode ter sido ontem, porque se foi anteontem, eu estou ainda vivendo o pesadelo. Então, pode ser ontem, anteontem. Nós tivemos uma decisão que destruiu a coisa julgada. Tivemos uma decisão que criou a maior surpresa fiscal para os contribuintes. Nós tivemos uma decisão com risco sistêmico absurdo, porque foi uma decisão genérica e que se aplica a todos os tributos. Não foi só uma decisão sobre a contribuição social sobre o lucro. Foi uma decisão que ela vai pegar tributos, ela pode pegar coisas julgadas de todas as naturezas. Então, aquilo me incomodou muito, porque eu tive uma formação muito sólida. E nessa formação sólida, sempre se dizia que na Catedral do Direito, no altar-mor, está a coisa julgada. Porque a coisa julgada ela não tem compromisso com a justiça ou com a verdade. A coisa julgada tem compromisso com a estabilidade e a segurança social. Num dia tem que ter uma decisão definitiva. Agora, se a gente relativiza a coisa julgada, vale a segunda, não vale a primeira, por que não a terceira? E a quarta e a quinta? E quando é que nós vamos ter a segurança jurídica? Essa tal de previsibilidade que nós não vivemos nem em casa. Tem que ter previsibilidade até para você administrar um lar, máximo uma empresa. Então, o que ocorreu foi uma decisão que autorizou o desfazimento daquelas pessoas que já estavam tranquilas quanto à coisa julgada. Como é que se desfaz a coisa julgada, dando ao precedente um efeito retroperante? Então, essa é a solução. Isso não pode ser uma solução definitiva. Nós sabemos que as decisões são vinculantes para as partes, são vinculantes para o judiciário, mas não é vinculante para o legislativo. É muito importante que haja uma preocupação severíssima com as consequências dessa decisão. Porque, trocando em miúdos, a decisão é o seguinte: se o seu contribuinte tem uma coisa julgada de 10 anos atrás, ele não pode dormir com tranquilidade, porque pode surgir um precedente que venha desconstituir algo que foi julgado há 10, 15, 16 anos atrás. Então, eu faço essa crítica porque eu fiz publicamente. Então, a minha insatisfação é perene. E acho que um país que promete nos direitos fundamentais a segurança jurídica não pode se dar o luxo de romper a coisa julgada. A coisa julgada é um valor importantíssimo para quaisquer dos senhores, porque os senhores trabalham com 63 tributos. Tem que calcular contribuições, impostos.
E é muito importante que os senhores exerçam o trabalho, os senhores ofereçam esse trabalho, sabendo que aquilo ali é a certeza que o contribuinte quer ter nas mãos de todos que trabalham nesse serviço tão importante quanto vai ser a contabilidade. Então, hoje, a segurança jurídica, que aqui também foi mencionado, eu anotei, a segurança jurídica ela tem uma importância fundamental para o custo Brasil, para o risco Brasil. E é tão fundamental que ontem eu li um meme que era mais ou menos o seguinte: a segurança jurídica convida todos para o enterro da coisa julgada, vedada a presença de investidores. Isso já demonstra, né? Me perdoe o humor carioca, mas é trágico se não fosse cômico, né? Então, eu queria que soubessem que hoje nós temos a adoção do sistema anglo-saxônico da estabilidade, da integridade do precedente, e está previsto isso na lei, no Código de Processo Civil, e a coisa julgada tem que ser tratada como um direito fundamental na cláusula pétrea em prol da cidadania brasileira. Eu fui impulsionado a falar sobre isso porque anotei aqui as preocupações que foram expostas. Bom, veja que se o próprio ministro ele se manifesta desta forma tão indignada, né, não vai ser a gente que paga os impostos que estamos aqui que vai ficar calado. Eu acho que aí cabe, sim, respondendo ao nosso presidente Mário Dantas, todas as pessoas que perguntaram tão ansiosas, uma movimentação nossa. Eu acho que as perguntas que fizeram aqui, eu vi que outros dias nosso colega amigo também se manifestou, perguntou pela OAB, Jacques Secus também perguntou pela OAB. É interessante também esse silêncio, né? Fernando quer falar. Por favor, Fernando. Só para querer colocar a resposta do pessoal aqui rapidinho, Fernando. O silêncio, realmente, a gente precisa, essas associações de classe, empresárias, se manifestarem, né? Eu acho que falarem sobre essa questão, sobre essa preocupação. Não se pegaria, eu me pegaria a questão da coisa julgada mesmo, o que o ministro colocou, a preocupação dele estava claro, né? O guardião da Constituição, o que ele chamou, que ele disse assim, que o povo brasileiro não pode, a sociedade não pode, ele disse assim, ele quer dizer, não é possível que a gente aceite retrocesso, que a gente aprende a primeira, a segunda, a terceira. O bom é que quando ele fala que a primeira, a segunda, a terceira, quer dizer que ele abre espaço para consertar de novo. Eu acho que é por aí, quando eu dar a declaração, essa eu acho que é o que nós vamos andar. Mas vamos lá, Fernando Neves, por favor. Boa noite, eu também gostaria de parabenizar a doutora Josiane, mas eu queria saber se vocês também notaram na fala do ministro Luiz Fux, eu queria até que vocês confirmassem se vocês entenderam, que ele insinuou que o Legislativo deveria atuar rapidamente para conter essa decisão do Supremo. Não sei se eu entendi mal ou vocês também ouviram isso aí. Eu entendi exatamente isso. Entendi uma convocação para uma manifestação popular e uma resposta do Legislativo imediatamente. Exatamente. Até antes mesmo de transitar, até que saia o julgamento dos embargos de declaração. Eu vi aí que ele insinuou isso. Porque era a única coisa certa que a gente tinha, né, no país, era a coisa julgada, né? Hoje a gente não tem mais. E aí eu fiz umas anotações rápidas aqui, porque eu vi o adiantado da hora, que vai quebrar grandes empresas, zero investimentos estrangeiros, adeus empregos, né? Ainda que que vier a modular para frente, né? Mesmo assim causará prejuízos a investimentos recentes, porque fazia conta com essa desoneração, entendeu? Então, são situações assim que afetará fusões e aquisições, né? Porque foram feitos cálculos nesse momento dessas operações, né? Ora, né, com esse tributo incluindo ou excluindo do valor da empresa na operação, porque ela tinha um trânsito em julgado ou não, enfim. Então, por várias facetas, realmente é muito prejudicial ao futuro do país, ao desenvolvimento do país. Eram breves considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, meu amigo Fernando. Gente, já fomos aqui 18h44, acho que a ideia para a gente concluir alguma coisa, doutora Josiane, seria realmente esse embargo, uma mobilização, doutor, meu amigo, cadê ele? Mário Dantas, que perguntou o que a gente podia fazer, a gente efetivamente se começasse a mobilizar, colocar a nossa insatisfação
está aqui, sair com um documento, solicitando esse documento vá para o Consempre, que também está aqui, tem os sindicatos que fazem parte do conselho, nosso conselho das empresas, das entidades produtivas do Estado da Bahia, e tentar também isso junto com o Fórum da Humanidade, o Fórum Empresarial, com o nosso amigo Décio, para que ele também se manifeste. Eu acho que um documento assinado por todas as entidades, começando até por aqui, para o nosso Estado, e se estendendo pelo Brasil afora, vai provocar, vai dar a resposta que o ministro deu a entender, que é o que precisava, e provoca também a questão, como eu digo, do Legislativo. Uma cobrança ao Poder Legislativo, efetivamente, para que a gente possa, efetivamente, voltar a ter segurança jurídica no nosso país. Eu acho que seria, em resumo, doutora Josiane, você quer colocar o seu pensamento, sua ideia? Eu concordo com você, Paulo. Só responder aqui uma pergunta da Cíntia. Ela pergunta se vai retroagir apenas para CSLL ou para outros tributos dos efeitos do Tribunal da decisão terá efeitos ex nunc. A princípio, a decisão da forma que está, realmente retroagiria apenas para CSLL e para os demais tributos nós teríamos os efeitos ex nunc. Mas a preocupação é realmente quanto à quebra automática, né? Que a gente é contrário aqui. A gente entende que se quer cobrar o tributo que hoje o Supremo declarar constitucional a cobrança, caberia à Fazenda com relação àqueles contribuintes que já têm uma decisão favorável no sentido de não pagar, que ela, então, buscasse o Poder Judiciário para demonstrar que para aquele contribuinte também a nova decisão deve ser aplicada, porque eu não posso tratar igual a todos que, de repente, estejam em situações distintas. Inclusive, com a aplicação do próprio princípio da isonomia, que é mencionado pela decisão do Supremo. Tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Eu não sei se a situação do João é igual à de Pedro, realmente, quanto à nova decisão do Supremo Tribunal Federal em considerar constitucional aquela cobrança. Existem vários fatores a serem analisados quando se diz a um contribuinte, sobretudo em um controle difuso, que eu analiso o caso em concreto, que são apreciados para dizer que para ele não vai ter que pagar aquele tributo. Paulo. O que é Fernando? Tem uma situação que, num grupo que eu participo lá em Santa Catarina, nós estávamos discutindo e foi levantado o problema do IPI na revenda de importados, né? Para você ver como são as decisões. Para as pequenas empresas, aí essa situação seria benéfica, porque as trading companies, né, que têm esse trânsito em julgado desse assunto, conseguiram, elas impedem praticamente a atuação de pequenas comerciais importadoras e exportadoras. Entendeu? Então, para você ver como uma decisão não pode ser de quebra automática, porque em algumas situações, até por causa do princípio da isonomia, ela vai beneficiar pequenas empresas que poderiam ser entrantes no mercado e, no momento, não podem, porque não conseguem competir com uma trading company grande, porque elas têm, né, conseguiram lá atrás esse trânsito em julgado e, portanto, são desoneradas, então tem um fator de competitividade maior. Então, tem essas situações. Uma coisa também que eu me lembrei agora é que nós estamos tentando entrar no CDE. Como é que vai entrar no CDE com insegurança jurídica dessa? Não é verdade? Então, vamos ainda ter muita coisa aí para... Eu acho que o empresariado tem que pegar a base de congressista dele e fazer um PL da coisa julgada aí urgentemente. É a minha opinião. Eu diria para você, Fernando, que é exatamente isso que a gente chama aqui, e quantas entidades têm uma frente parlamentar. E o que preocupa hoje no nosso país é essa nossa democracia, é o fato de você dizer que você está elegendo os representantes e que a classe, como eu digo, a classe produtiva do nosso país, ela tem pouquíssima voz hoje. Né? Então, eu fico satisfeito quando eu vejo a frente parlamentar como a do Instituto Unidos Brasil, que tem mais de 200 hoje, depois dessa renovação do Congresso, cobrando isso, falando com as pessoas sobre isso.
Mas, veja bem, não é um assunto que diz respeito apenas ao classe empresária do país, diz respeito a todo o povo brasileiro, a todo cidadão brasileiro, diz respeito a todos nós, advogados, né? Dizer, a gente perde. O que é que a gente vai dizer? Como é que a gente vai trabalhar se não existe mais segurança? Diz respeito a tudo. Nós estamos preocupados. Como é que vai ser? E vai ficar a segurança jurídica, veja bem, a coisa julgada, ou seja, a questão é importantíssima. É uma porta que se abre. É se permitir que se mexa em questões constitucionais sem passar pela vontade do povo, sem passar pelo legislativo. A gente não pode permitir isso não pode acontecer. É muito preocupante, é sério. Eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. É claro, como você está falando, mas não é uma mobilização apenas da classe empresária. Vai se mobilizar, sim, mas é uma mobilização que diz respeito, inclusive, para a própria OAB também. A OAB não pode ficar muda, calada, né? O interesse do advogado, o interesse nosso também, do cidadão brasileiro. Então, é a sociedade civil, é o que eu digo. Repito, ou a gente muda, ou a gente começa a desenvolver consciência cidadania, e começa a participar, né? Descer para as reuniões do nosso condomínio, começamos a participar, ou a gente vai permitir, infelizmente, que a gente perca realmente o controle do nosso país, né? O negócio está sério. Essa é meu alerta. Então, eu acho o seguinte, se vocês concordarem, eu não vi ninguém mais levantando a mão aqui, o braço para falar, se tiver, por favor, e a gente pode finalizar concluindo que a gente deveria sair daqui, se Mário, não sei se o Mário está ouvindo, sair daqui efetivamente com um documento mostrando essa preocupação, se manifestando, convocando as entidades para fazer isso, esse movimento, como Fórum Empresarial, a Concentre, saindo do nosso Estado e pedindo, inclusive, às federações e às confederações que comecem a se movimentar em relação a isso. Eu vou fazer isso com as nossas entidades que a gente conhece, e a gente aí faria um documento em que esse documento mostraria exatamente a nossa preocupação. O que é que vocês acham? Você acha que isso ajudaria, Josiane? Ou você acha que tem alguma coisa para fazer ainda como Amigos Puros de alguma coisa? Existe alguém movendo a ação? O Ministério Público falou alguma coisa? A Procuradoria-Geral falou alguma coisa? Alguém tem notícia disso? Não. Não. E a Amigos Curiae agora já não tem mais oportunidade, porque a gente teria tão somente até ser pautado a julgamento. Agora não caberia mais. Ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer, pelo amor de Deus. Exatamente. Altamente imprevisível. Veja que, eu acho que foi Pedro Malan, ministro da Economia, que disse que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Então, é inseguro e imprevisível. Então, é isso que está se mostrando aqui no Brasil. Gente, quer falar suas palavras finais, por favor, doutora Josiane? Fique à vontade. Eu só agradecer aqui, acho que a discussão foi muito boa, eu concordo, e a gente tem que agir realmente, porque, como eu disse, cada vez mais é assustadora a insegurança que nós estamos vivendo aqui nesse país. E o que nos acalmava, que era a segurança jurídica, coisa julgada, agora, né? Então, o que mais que virá pela frente? Se a gente não reagir, só tende a piorar realmente. Então, eu concordo contigo, Paulo. Ok, muito obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Eu acho que por uma véspera de carnaval, numa extraordinária, informada apenas em um dia, ter mais de 80 pessoas que entraram aqui, participaram, olharam, viram e falaram, mandaram, inclusive no particular, foi espetacular. Muito obrigado a todos vocês. O interesse, o tema é importantíssimo. Vamos continuar correndo atrás, vamos fazer acontecer, né? Eu acho que é isso que a gente espera de todos vocês. Muito obrigado também. Paulo, Luiz Fernando, tudo bem? Oi, não, Luiz Fernando. Para parabenizar a doutora Rosiane, a todos que participaram do debate, que foi um evento da melhor importância. Aliás, como tudo que você tem feito. Parabéns. Obrigado, meu amigo Luiz. Valeu.
Eu estou vendo também a todo mundo aqui também, eu estou vendo o Luiz Amaral também aqui da Brasel. Nós temos entidades, muitas aqui, de combustível também. Nós temos várias entidades aqui participando com a gente. Isso é muito bom, muito importante. O meu amigo Landeiro também está sempre apoiando, Fernando, Antônio Carlos, meu amigo aqui, olha ali, a Genô. Parabéns, Genô, você sempre participativo. Nós temos uma equipe grande daquele conceito que está junto com a gente. Isso é importante, tá, gente? Obrigado a vocês todos. Boa noite. Aliás, não esqueçam, né? Consciência cidadã participativa transformadora. Pau na máquina. Vamos fazer acontecer. Olha aqui, ó. Abraço, boa noite, gente. Obrigado, Josiane, de coração. Valeu mesmo. Gamil, você já saiu daí? Pode ficar tranquilo que ela vai deixar você entrar em casa hoje, né? Depois que ele fez a declaração de amor aí. Massa, gente. Obrigadão. Boa noite a todos.